Saudações. Em Goiás são 8 horas da manhã. E eu quero falar sobre assuntos importantes, principalmente a respeito da demolição dos Estados Unidos enquanto nação, que por enquanto está acontecendo apenas no âmbito econômico. Os Estados Unidos estão muito perto de um cataclismo econômico e eu quero demonstrar isso de algumas formas. Também quero comentar sobre a Índia. Semana passada nós dissemos que a atitude da China com a publicação de um determinado mapa, na qual ela dizia que todas as áreas em disputas eram dela, na verdade era uma busca por negociação, porque quando você vai negociar, você tem que colocar todas as suas armas na mesa. E aí ontem a China fez, a Índia fez a mesma coisa, só que de uma maneira totalmente diferente, certo? Mas antes disso, eu não tenho como deixar de comentar uma curiosidade. Hoje eu não ia lá na Dona Mãe. Eu preciso muito estudar algumas coisas, porque hoje eu preciso fazer uma live. Exatamente por conta dessa questão da Índia e dos Estados Unidos. Mas olha o que aconteceu. A minha mãe é uma senhora, né? Claro. Eu tenho mais de 40 anos, é óbvio que minha mãe é idosa. E ela assiste muitos canais de blogueiros, né? De PALOP. PALOP é País Africano de Língua Oficial Portuguesa. Ela assiste canais de angolanos, são tomenses, mas principalmente moçambicanos. E aí, numa dessas de moçambicano, ela sempre via a tal de Shiba. Fizemos uma Shiba isso, Shiba aquilo, não sei o que de Shiba. Aí ela resolveu fazer Shiba. Ontem, quando nós fomos fazer as comprinhas, deixa eu mostrar como é que funciona lá na minha mãe. Ela mora com meus 2 irmãos. E eles dividiam todas as contas por 3. Água, luz, aluguel. E as compras do mês, né? E era bem mais pesado porque minha mãe não tinha proventos. Aí ela está recebendo loas, pensando em dividindo tudo por 3. Enfim, fizeram as compras lá. Eu que fui com ela, na verdade. E ela falou, agora tem umas coisinhas aqui que eu vou comprar por minha conta. Comprou canjica branca e mais umas coisinhas. Assim, a gente come canjica. Canjica é um prato comum em Goiás. Só que a nossa canjica goiana é amarela. Então eu espantei minha mãe comprar canjica branca. Falou, vou fazer Shiba. Não sei, na verdade, o que é tal Shiba. Mas eu falei, então tá, mãe, faz a Shiba. E ok, levantei, né? Levantei, escovei o dente, lavei o rosto, ainda não comi nada não, porque não tô sem fome. Enfim, aí deu lá para 7h30, minha mãe manda mensagem. Bom dia, tá? Fiz Shiba. Falei, como assim, mãe? Shiba, fiz. E é bom. Eu, what? Então, basicamente, eu tô indo lá provar Shiba. Gente, olha só. Esse é o pé de moringa oleífera. E ele tá com sementes. Meu Deus, será que eu consigo pegar algumas? Aqui, peraí, consigo. Olha, consegui pegar esse tanto de vagem. Deve ter muita semente aqui. Eu já falei sobre a moringa oleífera. É uma fonte riquíssima de cálcio, de proteína, vitamina A, vitamina B, óleos. Então é um alimento fantástico, fantástico. E depois de ter a semente, se você retira o óleo dela, aquele bagaço que sobra, purifica a água melhor do que cloro. Então é uma planta absolutamente extraordinária. Uma planta extraordinária. Todo brasileiro deveria ter. Eu sempre gosto de ter, apesar de não ter terra, eu sempre gosto de ter ela em casa, semente, para quando alguém me pedir, eu ter o que oferecer. Certo? Eu estava precisando, agora eu tenho semente. Então,
Bom, mas vamos voltar. Minha mãe fez a chiba, eu tô indo lá comprar, ok. Mas vamos falar de geopolítica. São duas coisas. Primeira, relativa aos Estados Unidos. Sabe, a principal causa da decadência dos Estados Unidos, e é até estranho dizer isso, porque você tem fatores estruturais, toda uma, né? Mas é a liderança ruim. É impressionante. A liderança dos Estados Unidos é dissociada da realidade, sabe? Eles estão ensandecidos. E aí não tem salvação nem entre democratas nem entre republicanos. A liderança dos Estados Unidos é péssima. Os presidentes dos Estados Unidos, há algum tempo, eles vêm funcionando como marionetes. O Obama não tinha a menor ideia do que estava fazendo, sabe? Nitidamente era um fantoche. O Biden, cara, eu até coloco em questão a capacidade mental dele para governar os Estados Unidos. Acho que o último presidente dos Estados Unidos com alguma personalidade própria foi o Trump, incrivelmente, porque o Bush Jr. era um completo imbecil, né? Era tá, não tem como o cara ser tão burro quanto o Bozo. Mas ele não era muita coisa mais inteligente que o Bolsonaro, não. Era um imbecil. O Clinton era um mau caráter, né? Clinton não era manipulado por ninguém, né? Ele manipula. Na verdade ele era manipulado pela esposa. O Clinton tem ligações antigas, estranhas e perigosas, com aquela coisa que começa com Pedro e termina com Filia. Ele é um predador. O Clinton é um predador. E é claro que isso foi usado contra ele. É evidente que foi usado contra ele. Então, é impressionante que você não tem. O último presidente, antes do Trump, realmente efetivo em governar o país, foi o Jimmy Carter. Eles deram um jeito nele. Os Estados Unidos têm uma liderança absolutamente ruim. E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Espera só um momentinho. Pronto. Isso mostra que, cara, governado por tais mentecaptos, não tem como um país, eu não digo prosperar, não, eu digo se manter. Vocês viram os Estados Unidos afundando, e tudo que aquele Tucker Carlson falou é verdade. Ah, mas você está dando voz para o Tucker Carlson, ele é isso, ele é aquilo. Cara, essa conversinha identitarista, isso é cultura do cancelamento. Você não pode mostrar uma pessoa porque ele é fascista, ele é direitista, ele é de extrema, aquilo. Que bobagem. Que bobagem. Agora aqui eu só vou mostrar pessoas com as quais eu concordo. Pessoas que praticam os meus valores. Então o meu canal agora só vai poder falar anarquista católico. Não é só anarquista católico. Caso contrário, não pode falar porque não compactua com os meus valores. Que bobagem é essa, gente? Sério mesmo. Isso aqui não é um canal do PSOL, não. Nós temos um compromisso que é com você, que me vê. E aí, se eu quiser explicar os Estados Unidos da América, se eu quiser explicar a liderança dos Estados Unidos, se eu quiser explicar a situação que os Estados Unidos se encontram hoje, é óbvio, é evidente que eu tenho que mostrar os Estados Unidos como eles são. Certo? Não como eu gostaria que fosse os Estados Unidos nas vozes dos democratas, os Estados Unidos nas vozes dos jornalistas limpinhos. Cara, para começar, isso nem existe nos Estados Unidos. Lá todo mundo é cretino. Sabe, achar que existe o repórter do bem porque ele é identitário e tá defendendo, por favor. Tucker Carlson, eu não estou pedindo para vocês se casarem com ele, para vocês casarem suas filhas com ele. Não.
Tucker Carlson é um baita de um jornalista. Ele tem as posições dele, que são bastante diferentes das minhas. Isso é uma coisa. Outra diferente são as qualidades profissionais dele. A entrevista é impecável. Ele expôs de maneira que até ele ficou surpreso, né? Por isso que ele não consegue mais trabalho na imprensa americana. Ele agora trabalha nas redes sociais de maneira independente. Porque tem que ser, né? Nos Estados Unidos não tem mais espaço para nenhuma discordância. A mídia americana é parte agora indistinguível do governo americano. É uma coisa só. Certo? Essa é a verdade. Mídia e governo nos Estados Unidos agora são uma coisa só. Ponto. Perfeito? É isso, cara. Então ele não tem mais espaço na mídia porque ele trabalha com uma coisa chamada fato. Uma coisa chamada verdade. Não tem mais espaço na mídia americana para quem diz a verdade, para quem busca fato. E essa entrevista, cara, ela é devastadora. De verdade, ela é devastadora. É um Bolsonaro falando, cara, um sujeito completamente alheio da realidade, sabe? Alheio da realidade. É pouco melhor. É um Bolsonaro que sabe usar talheres. Nitidamente é um cara que, né? Que se importa? Tipo emprego, saúde, educação, a epidemia de opioides, causado inclusive, não é por mexicano, não é por chinês. Ontem nós mostramos isso, ó, nós deixamos isso claro. O responsável pela epidemia são empresas americanas, é o capitalismo, certo? Eles que trouxeram os opioides para os Estados Unidos. Pressionaram o lobby lá, é legal, né? Corrupção é legalizada nos Estados Unidos. Isso lá chama-se lobby. Fizeram um lobby para que esses remédios possam ser prescritos livremente. E uma coisa que pouca gente fala é que a maior parte dessas pessoas que a gente vê nas ruas dos Estados Unidos como zumbis, compra a droga deles na farmácia. É legalizado. Ou pelo menos é assim que eles entram no vício. Comprando drogas legalizadas. Essa é a indústria farmacêutica dos Estados Unidos. Isso é capitalismo, cara. Isso é capitalismo. Capitalismo é isso. O que eles fizeram com o povo chinês por mais de 100 anos, eles agora estão fazendo com o próprio povo. É isso, capitalismo é isso. A insulina lá custa milhares de dólares, porque o cara comprou a empresa que fabrica e simplesmente aumentou em dezenas de vezes o preço. Foda-se se as pessoas precisam, se elas vão morrer se não tiver o remédio. Tá nem aí, cara. Foda-se. É o que disse aquele político. E daí, o que eu tenho com isso? Sabe? É a mesma coisa. É o que pensam os empresários, é o que pensam os chefes das grandes corporações. É o que pensam os políticos, cara. Capitalismo. O nome disso é capitalismo. Sabe? Quando eu vejo as pessoas defendendo o capitalismo, aquele capitalismo teórico, né? Adam Smith, o mercado. Não, o capitalismo é isso que vocês acabaram de ver. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa, mostrando a questão da insulina para vocês. Joe Biden cut off military spending when he came in, and even after that heartless, unprovoked invasion, which Joe Biden actually said, we don't know what we'd do if it was a small invasion. I mean, he signaled incredible weakness, especially after that disastrous withdrawal from Afghanistan. And all along the way, the Biden administration has been slow in providing military support. Make no mistake about this. We promised them 33 Abrams tanks in January. I heard again 2 weeks ago in Ukraine, they still don't have them. We've been telling them we'll train their F-16 pilots, but now they're saying maybe January we'll let somebody transfer some jets. I'm sorry, Mr. Vice President, have you, I know you're running for president. You are distressed that the Ukrainians don't have enough American tanks. Every city in the United States has become much worse over the past 3 years. Yeah. Drive around. There's not one city that's gotten better in the United States. And it's visible. Our economy has degraded. The suicide rate has jumped. Public filth and disorder and crime have exponentially increased. And yet,
your concern is that the Ukrainians, a country most people can't find on a map, who've received tens of billions of U.S. tax dollars, don't have enough tanks. Right. I think it's a fair question to ask, like, where's the concern for the United States in that? Well, it's not my concern. Tucker, I've heard that routine from you before, but that's not my concern. I'm running for president of the United States because I think this country's in a lot of trouble. I think Joe Biden has weakened America at home and abroad. And as President of the United States, we're going to restore law and order in our cities. We're going to secure our border. We're going to get this economy moving again. And we're going to make sure that we have men and women on our courts at every level that will stand for the right to life and defend all the God-given liberties enshrined in our Constitution. Anybody that says that we can't be the leader of the free world and solve our problems at home has a pretty small view of the greatest nation on earth. We can do both. And as President of the United States, we will secure our border, we will support our military, we will revive our economy and stand by our values, and we will also lead the world for freedom under my administration. I promise you. Amen. Vice President Mike Pence, thank you very much. Thank you, Tucker. Thank you. Thank you. Espero que eu tenha conseguido achar e mostrado. Para vocês verem, capitalismo é isso, cara. Qual que é o problema do governo dos Estados Unidos? Ou da governança dos Estados Unidos? São um país capitalista. Eu já disse muitas vezes, inclusive. Os Estados Unidos tiveram como último presidente Dwight Eisenhower. Depois de Eisenhower, não houve presidentes, houve administradores. Os Estados Unidos deixaram de ser uma pátria. Certo? É um mercado que domina um território. É uma corporação que domina um território. Naquele livro que eu gosto de citar bastante, Modos de Produção, Elementos da Problemática, do Robert R. Strauss, eu falo disso. Certo? Eu falo disso. Um sistema que substituiu o capitalismo nos Estados Unidos, o corporativismo. É isso, cara. Os Estados Unidos são uma corporação. As elites não são proprietárias, não são nem sócias, elas são lacaias. Cara, essa é a grande sacada do CEO. O que é o CEO? É um funcionário, ele não é o dono da empresa. Ele é um funcionário que administra a empresa e só está preocupado com lucro no curto prazo. Assim pensam as empresas como a farmacêutica que produz insulina nos Estados Unidos e o candidato que vocês viram entrevistados pelo Tucker Carlson. Deixa eu até deixar aqui o trecho mais importante, só para vocês se lembrarem. Ninguém deve entrar em rota de colisão com o chamado Complexo Industrial Militar dos Estados Unidos. Esse termo foi criado por Dwight Eisenhower, o 34º presidente americano, que também tinha sido, antes disso, comandante supremo das forças aliadas na Europa na Segunda Guerra Mundial. Foi o cara que derrotou os nazistas. Esse termo que ele criou, Complexo Industrial Militar, significa a indústria bélica americana e suas ligações com as Forças Armadas. É uma parte essencial do poderio norte-americano. Não, os Estados Unidos não são uma pátria. Não existe cidadão americano. Isso não existe. Os Estados Unidos não tem cidadãos. Não interessa a cidadania lá. Os 300 e poucos milhões de coitados que moram nos Estados Unidos não são cidadãos. Eles são contribuintes, eles pagam impostos, tributos, né? Para essa corporação. Eles pagam tributos e consomem os produtos dessa corporação. Ou trabalham para essas corporações. É isso, cara. Não tem cidadão americano. Capitalismo, no seu sentido, na sua expressão mais plena, são os Estados Unidos da América. Então qual que é o problema dos Estados Unidos da América? Capitalismo. O capitalismo falhou. Sobre isso, né? O capitalismo falhou, falha e falhará
em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos, que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. É isso que nós... Fala muito sobre capitalismos que deram certo no Canadá ou na Escandinávia. Esses países só conseguem financiar as suas políticas de bem-estar social, a sua qualidade de vida, mediante o imperialismo. Eu dou um exemplo. Aqui no Brasil a gente tem várias empresas estrangeiras explorando terras indígenas, explorando mineração em terras indígenas. Uma delas é a Belosan, canadense. No Canadá, tudo muito bonito, todo mundo vive muito bem, todo mundo diz obrigado e por favor. Aqui é exploração em terra indígena, tá? Mesma coisa, em África, a Escandinávia entra rasgando, explorando o território, acumulando capital através da exploração da periferia. É isso, cara, isso aqui é capitalismo. Por isso ele tá falhando. E por isso a liderança ruim. A liderança ruim não é um acidente, é um projeto. Opa, peraí, chegamos aqui no negocinho da vovó. Eu tenho certeza que a minha mãe gostou muito da tal Chambida, esqueci o nome lá. Mas eu tenho que me preparar. Antes da gente continuar, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu moro bem no sul de Goiás, na região da margem da Estrada de Ferro. Historicamente, na porção conhecida como Sertão dos Confins, que a gente compartilha com Minas Gerais, especificamente o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e a região de Paracatu, certo? Essa é a região dos Confins. Então, apesar de eu ser goiano, vocês podem ver pelo meu sotaque. Meu sotaque não é goiano, os goianienses não falam assim. Nem o pessoal do restante da margem da Estrada de Ferro, a partir de Ipameri. Pois é, uma ocasião a mulher arrumou uma perrenguiça, que vai aquela coisa, não melhora, vai zangando. Eu resolvi mudar para o comércio, para caçar um recurso. E aí, eu fiquei trabalhando lá para as fazendas e vai, aquela coisa custosa. Então eu tinha um parceirinho lá, falou para mim, Gerardinho, para que você não põe uma bicicleta? Falei, senhor, eu não tenho entendo com aquilo, acho que eu não aprumo no lombo daquilo, não. E eu vou indo a pé mesmo. Não, mas no instantinho você aprende, senhor. Aí eu falei, mas você sabe que é mesmo, todo mundo anda, né? Aí ele falou, eu sei de um menino que é uma bicicletinha velha, ele vende a baratinho. Aí eu influí, falei, então você compra ela lá dele e traz pra mim, nós acerta. E assim ele fez. Rapaz, o danado do menino já tinha acabado com ela quase tudo, aquele sapatinho fazer ela parar, tinha acabado. Então eu, em vez de mandar arrumar aquilo, eu já fui lutar para amansar aquele trem. Rapaz, mas vai sofrer. Eu levei ela lá pro campo de avião, quando eu punha o pé no estilo que eu levava a perna, passava pra lá. Eu grudava no chifre dela, tornava a montar, ela negava o pescoço, eu ia puta banda. Eu tornava firmar mesmo, tarracava, e quando eu levava a bunda no arreinho, ela negava puta banda. E aí foi indo assim, rapaz, essa maçaroca até que eu desacostumei. E lá ia com ela de banda, assim, pesado demais, breiado de poeira. Quando chegou lá dentro da rua, aqui a giriza tinha esgotado um pouco. E eu vou dar uma tentada. Firmei bem no chifre dela, pus o pé no estilo. Quando eu sentei no arreinho, que eu passei essa perna pro outro lado, só ela já embalou e eu saí de uma hora de uma banda, outra de outra, e invoquei aquele trem. Até quando ela rompeu uma distância que eu pisteei a firmar ali em riba, eu já estava satisfeito. Quando eu vi, só ela enleirou no rumo desse arame, num lote fechado de arame. Quando eu vi que ela marcou lá, eu já mandei, nossa senhora, eu tô perdido, eu não sabia dominar o pescoço dela no rumo. Quando eu vi que nós ia no arame, aí eu lembrei, falei, eu vejo falar que santo acorde a gente, agora só aborrecendo ele.
Meu sotaque é mineiro e meus hábitos são mineiros. E é por isso que quando eu passo no lugarzinho lá e a moça me oferece um café, meu coração fica feliz. Porque, né, café é vida. Pelo menos por essas bandas. E sempre que eu tenho algum dinheiro, eu compro queijo, claro. Embora ele esteja caro, então tá difícil. Mas é isso. Queijo é bom. Pão de queijo é bom. Cafezinho é de lei. Um dia a gente ainda vai conseguir fazer o nosso encontro em Araxá, que é a alma mãe da região dos Confins. E aí vocês vão poder levar café para casa de vocês. Cara, aqui você encontra café de marca popular bom. Ontem eu tava fazendo as comprinhas com a dona mãe e chegou a hora de escolher o café, né? Na gôndola principal só tinha as marcas de uma mesma empresa torrefadora de Catalão, que torna umas meia dúzia de marcas diferentes, cada uma pior do que a outra. Falei, mãe, tá que você não acha uma coisinha melhor? Não, aí eu achei um café de Monte Carmelo e outro de Araguari. Não é esses cafés prêmio de gente rica, não. Café é café. Falei, mãe, só por esse de Monte Carmelo e Araguari, certeza que eles são melhores. O preço era o mesmo. Mãe, pode levar. Confia no pai. E ela comprou. Gente, não há de ver que o café realmente era bom? Porra, né? Se um dia a gente fizer um encontro em Araxá, nós vamos poder comprar café de Araxá, de Patos, de Patrocínio, de Araguari, Coromandel. Café barato desses que custa R$10. Um pote de 250 gramas. Pacotinho. Às vezes menos. Mas vocês vão ver a diferença. A diferença. Aí, para quem tem grana, comprar um café prêmio dessa região, gente, cara, falar para vocês. E tem. Para quem tá disposto a gastar 20, 25 reais, 30 reais no potinho de 250 gramas, vocês vão achar café que, poxa, é fora do normal de bom. Vamos voltar ao nosso assunto. Os Estados Unidos estão sendo consumidos pelo próprio sistema. Natural. O bom e velho Karl Marx disse, tudo traz em si o germe da própria destruição. Germe no sentido grego de semente, né? Certo? Tudo traz em si o germe da própria destruição. Certo? É isso, cara. O capitalismo conseguiu montar um país, os Estados Unidos, conseguiram montar colônias, né? Tipo Coreia do Sul, que é a parte da península ocupada pelos Estados Unidos, Japão, que é um arquipélago ocupado pelos Estados Unidos, Taiwan, que é uma ilha ocupada pelos Estados Unidos. Esses países, Hong Kong, que foi ocupado por muito tempo pelo Reino Unido, esse país tem as mais baixas taxas de fecundidade do planeta. Eu sempre gosto de usar taxa de fecundidade como critério do quanto um país é ruim para se viver. Porque essas mulheres não querem ter filhos, bom, aí nós temos um problema. Se elas preferem arriscar a nunca ter filho do que tê-los, e essa é uma decisão da mulher, é a prova que o país é um inferno. Veja, o Brasil, a taxa de fecundidade não caiu, ela despencou. Mas claro, um ano sobre a tutela do golpista, o evangélico lá, né, Eduardo Cunha, depois 2 anos sobre o golpista Michel Temer, depois 4 anos sobre o Bolsonaro, o anticristo. São 7 anos de inferno na Terra. Qual foi a consequência? A taxa de fecundidade do Brasil despencou. Porque a vida das mulheres, que já era um inferno, ficou pior. E vocês entendem por que eu tenho tanta ojeriza de identitário? Ele fica falando essas bobagens, tipo, qual foi a última que esse povo inventou aqui? Ele não, ele nunca. Só serviu para eleger deputado conservador. Elegeram 10 merdas para cada. Certo? Ele não,
ele nunca ajudou muito o Bolsonaro a ser presidente do país. Que cristalizou o voto dos evangélicos e das pessoas conservadoras, que são pobres, em torno dele. Você substitui, camufla o discurso econômico por um discurso reacionário, conservador. Igualzinho aconteceu nos Estados Unidos. Então, como essa, nem filho as pessoas querem ter, claro. E coloca a direita para se aliar a um empreendimento comercial chamado Igreja Evangélica. E aí, da união dessa esquerda imbecil, que conquista a classe média, com a direita reacionária, que obtém de graça o apoio dos evangélicos, que não estão minimamente preocupados com o evangelho, o negócio deles é teologia da prosperidade, nada a ver com o evangelho. E você ganha as eleições indefinidamente, destruindo os direitos dos trabalhadores, tornando a vida das mulheres um inferno pior do que já era. Foi o que aconteceu no Brasil. É o que acontece nos Estados Unidos. As mulheres lá não têm direito à licença maternidade remunerada. E eu tenho certeza que o Bozo queria a mesma coisa para o Brasil. E teria conseguido com o apoio dos pobres. O governo Temer fez uma pequena reforma trabalhista. Não tirou direito de nenhum trabalhador. Mente quem fala que a reforma trabalhista do Temer retirou o direito do trabalhador. O trabalhador um dia vai ter que decidir. Menos direito em emprego ou todos os direitos em desemprego. Que foram empurrados para eles, em parte por causa dessa direita, dessa esquerda, perdão, compatível. Não é esquerda. São liberais camuflados de esquerda. São cópias baratas do Partido Democrata dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos exportam são leis. Falei isso várias vezes. Quando eu falo Estados Unidos exportam leis, é esse modelo. Esse modelo de coisas. O que aconteceu nos Estados Unidos, se a gente não ficar esperto, acontecerá aqui. Quase aconteceu. Vocês imaginam o que teria acontecido se o Bozo fosse reeleito? Não fosse a persistência, a coragem dos eleitores nordestinos, mineiros, paraenses, e a coragem 5 vezes maior dos paulistas e dos sulistas e do centro-oeste. Minha região votou a favor do Lula. Que mesmo contra tudo e contra todos votaram no Lula. O que teria acontecido se essa desgraça tivesse sido governando o país por mais 4 anos? É isso, cara. É isso. O Brasil teria se tornado uns novos Estados Unidos. Pátria mãe do capitalismo. O capitalismo é isso que eu mostrei aqui agora. Nesse sentido, não é de se estranhar que exatamente as regiões onde o capitalismo está menos avançado, no caso dos Estados Unidos, o Sul e o Sudeste, sejam as que mais queiram se separar. A Califórnia estava toda faceira, né? Repare como a tendência seccionista diminuiu no estado, porque essa é a situação da Califórnia. Agora eles não querem separar não, né? Os bonitos. Enfim, se a gente for analisar a situação econômica dos Estados Unidos, fica claro que em todos os indicadores a situação está piorando muito. A taxa de juros aos consumidores está aumentando mês após mês. Com isso, diminui a capacidade de pagar, já que a dívida aumenta enquanto a renda cai. Diminuindo a capacidade de pagamento, a tendência é que os juros subam ainda mais, porque você começa a ter problema no crédito e os bancos começam também a ter problemas. Perfeito? E esse não é um problema apenas dos Estados Unidos. É um problema cada vez mais do Reino Unido, da Europa. É um problema do capitalismo como um todo. À medida que as pessoas vão empobrecendo, a capacidade delas de pagamento diminui. E para fazer frente ao aumento do risco, o que os bancos fazem? Aumentam os juros, o que torna a inadimplência ainda maior. Cria um círculo vicioso. Esse resultado é sentido principalmente pelos bancos menores. Você pensar, os bancos são menores, sim, eles são menores, mas são muitos. E se eles começarem a quebrar, o sistema como um todo pode entrar em colapso, já que aumenta a desconfiança sistêmica. Certo? E esse é o problema dos Estados Unidos hoje. Não bastasse isso, o que a gente observa? Bom, como a gente está vendo aqui, a questão é de que os bancos regionais estão muito próximos de entrar em colapso, principalmente que eles investiram também no setor imobiliário. E o setor imobiliário não está tão forte como era, pelo contrário, ele está caminhando na direção de uma quebradeira.
E uma quebradeira que começa no setor imobiliário e contamina o setor bancário é tudo que os Estados Unidos não precisa. Veja, nos próximos anos o volume de débitos a vencer vai aumentar enormemente, ao mesmo tempo em que os ganhos econômicos são cada vez menores. Então vai aumentar a dívida e diminuir a capacidade de pagamento, certo? Olha esse gráfico aqui, ele mostra que a quantidade de crédito para pequenos bancos está diminuindo. As taxas estão aumentando. Isso vai favorecer uma concentração ainda maior do setor bancário nos Estados Unidos? Ou uma quebradeira sistêmica? Não sei. Eu sei que a preocupação do governo dos Estados Unidos não é essa. Sorry, Mr. Vice President, I know you're running for president. You are distressed that the Ukrainians don't have enough American tanks. Every city in the United States has become much worse over the past 3 years. Yeah. Drive around. There's not one city that's gotten better in the United States. And it's visible. Our economy has degraded. The suicide rate has jumped. Public filth and disorder and crime have exponentially increased. And yet, your concern is that the Ukrainians, a country most people can't find on a map, who've received tens of billions of U.S. tax dollars, don't have enough tanks. Right. I think it's a fair question to ask, like, where's the concern for the United States in that? Well, it's not my concern. Tucker, I've heard that routine from you before, but that's not my concern. Isso não me diz respeito, ou seja, não é um problema do governo dos Estados Unidos que a economia esteja degringolando, que a sociedade esteja afundando, que as pessoas estejam sem casa, sem comida, sem emprego, sem lares. Isso não é um problema da presidência da República. O problema deles é a Ucrânia, né? É como a gente teve no governo anterior, né? O problema era o comunismo. Não era o desemprego, o garimpo, o desmatamento, não era nada. O problema era o comunismo. Então, né, fazer o quê? Fazer o quê? Sinto muito para quem acredita que o capitalismo ainda tem solução, que existe capitalismo verde, que existe desenvolvimento sustentável, mas isso é bobagem. No início da nossa live, nós falamos que estávamos vindo aqui na Dona Mãe para comer a como? Shima, né, mãe? Shima. A tal shima. E a shima é isso aqui. Minha mãe viu a receita lá dos blogueiros moçambicanos. Pelo jeito é um troço feito de canjica branca. Canjica de milho branco, com isso aqui minha mãe fez abobrinha. E esse troço aqui é couve, mãe? Carne seca. Com carne seca, é isso. Lá eles comem com peixe seco. Lá eles comem com peixe seco. Folha de abóbora ou de... A gente chama de cambuquira aqui, né? Folha de abóbora. É isso. Ou de mandioca. Ou de mandioca. Que também é bom. Batata doce. Ou de batata doce, que também é bom. Tem gosto de espinafre. Mandioca é maniçoba. Ou couve. É o couve. Aí, no caso, minha mãe fez com couve. Vamos experimentar aqui essa delícia da culinária moçambicana feita pela Dona Mãe. Gente, deixa eu relatar as minhas impressões. Isso aqui é muito parecido com o que eles comem na região da Mantiqueira, só que lá é feito com milho de canjica amarelo. Traduzindo, não tem gosto de nada. O gosto é dado pelo molho e não é ruim, é bom. É uma forma de você ingerir proteína vegetal, né? Que eu suponho que é o que eles têm mais acesso, e tem um gostinho. O gostinho tá no molho. Tá bom, não é ruim não. Parabéns, Moçambique.